Mateus 13, 33. Mateus 13, verso 33. Eu estou dando uma pausa, nós estamos ali nos 5 princípios, né? Já falamos sobre a oração, já falamos sobre a evangelização discipuladora, já falamos sobre a plantação de igrejas, e nós estamos falando sobre a formação de líderes, que é o 4º princípio ali em Neemias, as marcas da liderança eficaz. Só que hoje senti por bem que nós dessemos uma pausa, está faltando uma ministração só para a gente encerrar, e depois podemos entrar também no princípio da compaixão e graça. Mas hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre o que o Senhor tem para nos falar hoje, por meio desse texto. Mateus 13, 33 diz assim a palavra do Senhor. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Amém? Vamos ler mais uma vez? Só um verso? Dá para ler junto? Essa versão aqui é da NVI. Vamos lá? E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Feche seus olhos. Grandioso Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que sejamos edificados hoje e que não apenas venhamos ouvir e deixar por isso mesmo, mas que sejamos semelhante ao homem que constrói a casa na rocha, que é aquele que ouve e pratica a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde o começo do ano nós temos falado sobre essa temática, visão no reino. E fizemos esse ano a primeira conferência Visão no Reino. 2020 vem aí, conferência Visão no Reino 2020. Mas será que nós temos entendido o que é ter visão no reino? Eu gostaria que você parasse para refletir. Nós temos falado tanto sobre isso, sobre o reino, sobre visão no reino. O que é o reino? O que é ter visão no reino? Em Mateus 13, Jesus cita 7 parábolas, explicando ou fazendo uma comparação sobre o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus. Ele é semelhante ao quê? Ao que ele se compara. E aí nós vamos observar aqui algumas parábolas. Ele começa com a parábola do semeador, depois vem com a parábola do joio, depois vem com a parábola do grão de mostarda e do fermento, que é a que nós vamos trabalhar hoje. Depois ele fala sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. E o capítulo 13 encerra-se, antes dele falar sobre um profeta sem honra, ele vai falar sobre a parábola da rede. Então são 7 parábolas onde Jesus está dizendo, olha, o reino dos céus é semelhante. Ele faz algumas comparações. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos hoje exatamente sobre essa parábola do fermento. Em outra ocasião, Jesus atribui uma conotação negativa ao fermento, quando ele fala aos fariseus, né, lá em Mateus 16, verso 6, um símbolo da doutrina perniciosa dos fariseus, mas não é o caso aqui. Né? Embora alguns estudiosos queiram atribuir esse Mateus 13, 33, esse fermento de maneira negativa, por conta do uso que Jesus faz em Mateus 16, verso 6, mas pelo contexto que nós podemos observar, o objetivo de Jesus ao tratar do fermento nesse contexto é positivo. É a influência que o fermento gera na massa. As versões mais tradicionais vão dizer, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha até ficar levedado. E alguns comentaristas vão dizer que cada medida de farinha vai equivaler aqui a 12 quilos. Então, contextualizando, a NVI vai colocar aqui uma grande quantidade de farinha, né? Mas uma média seria ali um pouquinho de fermento para pelo menos 36 quilos de farinha de trigo. Então a gente pode entender aqui que um pouquinho de fermento faz uma grande diferença numa grande quantidade de massa. Quem lida com cozinha, com bolo, com pão, creio que está lidando com esse contexto de maneira bem mais prática todos os dias. E uma das peculiaridades de Jesus é utilizar elementos do dia a dia
para que as pessoas possam compreender o que ele está dizendo. A igreja, ele vai dizer, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Todo mundo sabia, todo mundo tinha sal em casa, todo mundo tinha luz, né? Lamparinas. Então, Jesus gosta, ou sempre gostou de utilizar essas analogias, e não é diferente nesse caso. Ele vai falar sobre fermento, ele vai falar sobre tesouro, e vai falar sobre a semente. Nesse caso ele está falando sobre o fermento, do que é natural. E qual é a reflexão que nós podemos fazer em apenas um versículo, onde Jesus está assemelhando o poder do Evangelho, o poder do reino de Deus? Eu gostaria de falar com vocês hoje exatamente sobre esse tema, fermentando o Evangelho do reino na sociedade. Você pode dizer isso comigo? Fermentando o Evangelho do reino na sociedade. Amém. Então nós estamos aqui, visão no reino. Como fermentar o Evangelho de Deus, nesse caso, essa visão, esse reino de Deus na sociedade? Vamos aqui entender, pelo menos em dois aspectos. Enquanto alguns estudiosos vão querer dizer, não, Jesus aqui só está falando sobre a ilustração, a comparação que Jesus aqui está querendo fazer, é mostrar o que o Evangelho faz na vida do ser humano, no interior do ser humano. Alguns comentaristas vão além e falam, não, Jesus não está falando apenas disso, Jesus está falando sobre o fermento do Evangelho na sociedade, a diferença que o Evangelho pode fazer na sociedade. Eu gostaria de fazer, então, a aplicação nesses dois aspectos. E a primeira coisa é o que o Evangelho do reino de Deus faz dentro do ser humano. Fermentando dentro do ser humano. E aí, isso, se você para refletir, é a primeira coisa que acontece quando nós tomamos essa decisão por Jesus, né? O que acontece com você? O que acontece quando você fez a sua decisão por Jesus? Que você percebeu que você nasceu de novo. Foi exatamente uma mudança de dentro para fora. A mudança de fora para dentro, ela não é real. A mudança de fora para dentro é religiosidade. A mudança de fora para dentro é muitas vezes uma capa em que as pessoas querem mostrar para a sociedade e gera muitas vezes essa hipocrisia. Mas a verdadeira mudança, ela acontece de dentro para fora. Quando o Espírito Santo passa a morar dentro de nós e nós começamos a ver uma mudança dentro de nós mesmos. Falamos, antigamente eu gostava de participar desse tipo de festa, hoje eu já não sinto mais esse desejo. Né? Rapaz, antigamente eu nutria um ódio terrível no meu coração, agora eu já estou me controlando. Agora eu tenho domínio próprio. E você começa a ver o fruto do Espírito agindo dentro de você. É exatamente o Evangelho do reino de Deus fermentando dentro de você. É o Evangelho do Senhor, é o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho do reino fazendo a diferença dentro do ser humano. Você pode perceber isso, eu pude perceber isso, apesar de ter nascido num lar cristão. Houve um momento em que deu um estalo na minha mente. E eu nem sei se foi necessariamente no dia que eu fui à frente, eu tinha 7 anos de idade. Eu não lembro muito do que aconteceu dentro de mim naquele período, né? Eu sabia o que era certo e o que era errado. Mas houve um momento na minha vida em que eu parei e falei assim, poxa, eu não tenho que ficar pecando ou deixar de pecar pensando na minha salvação, pensando em mim. Eu tenho que abandonar o pecado porque Jesus já morreu na cruz por mim. Eu tenho que abandonar o pecado porque agora eu entendo o que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Eu tenho que abandonar o pecado porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. E agora a minha visão não é uma visão egoísta, uma visão uma visão simplista, naquela ideia de que eu tenho que deixar de pecar para eu obter a minha salvação. Isso é uma visão egoísta, isso não é uma visão bíblica. Por que eu deixo de pecar? Eu deixo de pecar porque a palavra do Senhor diz que eu nasci de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você vê Efésios, os 6 capítulos, os 3 primeiros capítulos de Efésios, é Paulo demonstrando aos irmãos quem nós somos em Cristo. Eis que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Efésios 2,8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10, porque somos feitura sua, criados de antemão para que andássemos em boas obras. Então nós somos salvos pela graça, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e nos dá condições de viver em boas obras, do contrário não é possível. E aí ele entra no capítulo 4, se você for observar lá, de Efésios,
onde ele nos apresenta e começa a apresentar o quê? Uma vez salvos, uma vez que vocês são salvos, vivam como tais. É basicamente isso. Estou parafraseando as palavras de Paulo. Capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 é agora a prática de quem nós somos. É você pensar assim, eu não tenho que deixar de pecar para ser salvo. É o contrário, eu tenho que deixar de pecar porque eu sou salvo. Eu tenho que deixar de pecar porque eu tenho visto na minha vida o que o Espírito Santo de Deus tem feito. Eu tenho que abandonar o pecado porque eu amo ao Senhor profundamente. Eu tenho que deixar, eu não posso ceder a essa tentação, eu não posso ceder a essa outra tentação, porque Jesus morreu na cruz por mim, já me fez assentar nas regiões celestiais, e a minha prática tem que condizer com a prática de um salvo filho de Deus. Amém? É esse entendimento, é esse pensamento que nós precisamos obter na profundidade da palavra do Senhor, das Escrituras, do que é o Evangelho, do que é a boa notícia. Preste bem atenção, o que é que Jesus está fazendo ao instaurar o Evangelho do Reino? O Evangelho é boas novas, o Evangelho é boa notícia. Não é uma boa notícia quando alguém chega para outra pessoa e fala assim, ei, você tem que pagar o preço pela sua salvação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só me diga, que boa notícia é essa? Você chegar assim e falar, ei, você está em pecado, você vai para o inferno, né? O que eu tenho que fazer? Você tem que, rapaz, se esmurrar todinho, jejuar, orar, ir para a igreja, viver uma vida de lamento, de sacrifício. Aí ele vai falar assim, rapaz, é difícil, né, esse negócio. Mas é o jeito, né? Não vou para o inferno. Tem que ir para a igreja agora, jejuar, não pode mais trair a mulher, não pode mais beber, não pode mais fumar, não pode fazer mais nada disso. Não pode, não. Mas a gente acha que isso, na mente dele, é uma boa notícia, né? Aí ele vai olhar assim e falar, mas me explica onde é que está a boa notícia, porque evangelho significa boa notícia. Me diga onde é que está a boa notícia. Você chega dizendo que eu vou para o inferno. Para eu me livrar dessa condição do inferno, eu tenho que parar de beber, tenho que parar de trair minha mulher, eu tenho que parar de subornar o guarda, eu tenho que parar de passar no sinal vermelho, eu vou ter que deixar de viver e você vem me dizer que isso é uma boa notícia? Sabe o que é o Evangelho? O que é a boa notícia do Evangelho? E que Jesus está nos ensinando? É que ele diz assim, olha, eu não vim abolir a lei ou abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. O que Jesus está dizendo é, eu vim fazer o que vocês não são capazes de fazer. A boa notícia é, creia no Filho de Deus, creia no Filho do homem, e você tem vida. Então é crer. Qual é a boa notícia? A boa notícia é, você está condenado. O que eu posso fazer? Nada. A condição que você se encontra, você vai para o inferno. E qual é a solução? O que eu devo fazer? Nada. Cumpre os mandamentos, como diz o jovem rico, né? Olha a pergunta do jovem rico. Mestre, bom mestre. Aí Jesus fala, por que você me chama bom? Só há um que é bom, que está no céu. Jesus de fato era bom, mas Jesus estava querendo quebrar o ego dele, porque aquele jovem também se achava bom, né? Por que me chama bom? Só há um que é bom, é aquele que está no céu. Nas entrelinhas, o que Jesus está dizendo para ele é, você não é bom como você pensa que é. Aí ele continua, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que você deve fazer? Cumpre os mandamentos. Aí. O que você deve fazer é cumprir os mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, né? Mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Ele fala, né? Falta uma coisa só para você. Vende tudo o que você tem, dê aos pobres, e então me segue. Eu acho que naquele momento Jesus mostrou para ele, na prática, como ele não era bom como ele achava que era. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Você não é digno. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos, que dá uma confusão agora na cabeça deles? Vocês não são dignos, porque os outros são... Mas e agora? Quem então poderá se salvar? Quem então poderá se salvar? Porque os discípulos também queriam ser ricos. Se esse homem, eu acho na mentalidade dele, né? Se uma pessoa como essa, boa, que cumpre os mandamentos desde a sua infância, não vai para o céu só porque ele não vendeu tudo e deu para os pobres, a gente está ruim. Porque Jesus, na sequência, ele fala, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos olharam um para o outro e falaram, está ruim para nós. Aí Jesus olha para ele e fala, para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Olha o contexto em que Jesus usa essa frase, no contexto de salvação. Para o homem, o salvar-se é impossível, mas para Deus tudo é possível. Primeira coisa que o Evangelho faz é fermentar dentro de nós
quebrar o nosso ego, o fermento ele vai fazendo uma diferença tão grande dentro de nós, assim, que ele vai crescendo, e o eu tem que sair. O eu tem que morrer. Cristo tem que reinar. Ele tem que fazer a diferença dentro de nós. E o seu eu tem que morrer, não é só nos aspectos práticos, é nesse aspecto lógico. Jesus morreu por mim. O que significa Jesus morreu por mim? Que eu não posso salvar a mim mesmo. Jesus morreu para me salvar porque não são as minhas obras que me salvam, não é a minha boa conduta que me salva, não é isso que me leva ao céu. E isso pode ser revolucionário para você, isso pode ser revolucionário para nós, para mim foi e é o Evangelho. Você precisa entender que você não é bom o suficiente para salvar a si mesmo. Eu preciso entender que eu não sou bom o suficiente para salvar a mim mesmo. Nós precisamos de um Salvador. Se o Espírito Santo habita dentro de você hoje, não é mérito seu, é mérito dele. Amém? A cruz foi a forma mais extraordinária que Deus encontrou de quebrar o ego humano. A cruz é a forma mais extraordinária que Deus encontrou para quebrar o seu ego, para quebrar o meu ego. A cruz é a maneira em que Deus diz assim, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está dizendo é, a solução para você sou eu, não é você mesmo. Ah não, mas a solução para mim sou eu transformado, fazendo as coisas certas. Não, a solução para você é Cristo. Não, então a solução para mim é Cristo, até eu aceitar Jesus, porque Ele apaga os meus pecados, mas a partir do momento que eu aceito a Jesus, agora sou eu e Deus e as minhas obras. Não tem nada de você. Esquece, meu filho. A gente ainda quer ter mérito algum, a gente ainda quer ter alguma coisa. Não, Jesus morreu pelos meus pecados até no dia que eu aceitei a Ele. Mas a partir do momento que eu aceito a Ele, papai, é nós aqui, ó, braço duro. Vamos lá, que senão a gente perde a nossa salvação, e aí chega lá no céu suado, aí Jesus fala, parabéns, Kleber, pensei que você não ia conseguir, parabéns, Kleber, rapaz, mas você é bom demais, viu, meu amigo, eu não sei o que seria de mim sem você, Deus falando, parabéns, João, parabéns, sabe qual é o detalhe? É que Deus jamais falaria isso, porque depois que a gente aceita Jesus, a gente não vira perfeito. Depois que o João aceitou Jesus, tu lembra de ter cometido algum pecado, João? Ou nunca mais cometeu pecado? Já cometeu, né? E ele falou até sem graça. E o senhor, irmão Kleber, já cometeu algum pecado? Eu já cometi um bocado depois de salvo. Sabe qual é o detalhe disso? É que às vezes a gente acha assim, não, mas se pedir perdão, Deus apaga e está tudo certo. Quando Adão pecou, ele não teve jeito, Deus não deu a opção para ele assim, está arrependido, meu filho? Peça perdão que você continua no Éden. Não teve essa opção. Foi, ó, sai, vai-te. Colocou um querubim lá, uma espada flamejante para que Adão não pensasse em voltar. Sabe por quê? Porque o pecado nos separa de Deus. E o que nos reaproxima dele não é simplesmente um pedido de arrependimento. O que nos aproxima de Deus é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, depois que você aceitou Jesus, você continua dependendo de Cristo. Isso é a visão no reino que nós estamos falando. Esse é o evangelho do reino, é essa dependência de Cristo, é essa dependência de Deus. Eu estou aqui, por que então, pastor, se não é as suas boas obras que lhe salvam, por que o senhor busca ser então um exemplo de santidade? Por que o senhor busca ser um bom pai, um bom marido, alguém que se preocupa tanto com essa questão de corrupção? Por quê? Exatamente porque eu sou salvo. Exatamente porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e agora eu tenho a opção de pecar se eu quiser, mas eu também tenho a opção de não pecar se eu assim eu escolher. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que não nos veio tentação que não fosse humana, além das nossas forças. Nós podemos suportar as tentações. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de nós. O ser humano sem Deus, ele não tem essa força, ele só vai pecar. Pode conseguir lutar contra uma tentação ou outra, mas o desejo dele é o pecado. Talvez o marido que trai a esposa lá sem Deus, ele pense, poxa vida, eu não queria fazer isso com a minha mulher e tal. Ele tem um pensamento da consciência, mas a carne dele sempre vai levar ele a pecar. A consciência dele leva a uma coisa, existe um padrão social, né? Poxa, mas se ninguém descobrir, está tudo certo, eu amo minha mulher, isso aqui é outra coisa, eu não tenho prazer nenhum com essas mulheres, eu amo minha mulher. Isso é o pensamento do homem do mundo, porque ele não consegue
resistir ao pecado. Mas quando o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, o servo de Deus, ele fala assim, eu não vou trair a minha esposa. Primeiro, porque é pecado contra Deus. Segundo, eu vou estar pecando contra a mulher que eu amo. Terceiro, muito mais do que tudo isso, eu amo a Deus, né? Primeiro é amar a Deus, segundo, amar a sua família. Aí você pode refletir nesse aspecto, eu sou salvo, o Espírito Santo mora dentro de mim. Eu tenho que testemunhar a palavra do Senhor. E você tem força para resistir ao pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de você. Estamos falando de pecados vários, né? Mas existem aqueles que a gente simplesmente comete. Quais? Uma falta de perdão. Está demorando muito a perdoar, meu irmão. Se você ficou um dia segurando aquela mágoa, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, né? Tem crente aí que tem mágoa de 6 meses. Está pecando? Está pecando. Olha, aconteceu hoje a situação. Ah, mas ele me paga. Me paga. Paga, vai pagar moeda por moeda. Ó Espírito Santo, você é salvo. Eu moro dentro de você. Isso é coisa que um crente faz. Aí você está ali, oh meu Deus. Aí o pensamento de alguns, né? Aí se Jesus voltar hoje eu fico. Não é isso. Nós não somos salvos? Já somos salvos, glória a Deus. Meu pensamento é, crente não faz isso. Isso não é coisa de crente, não. Não se deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Aí você vai lá com a pessoa que te magoou, a pessoa que te machucou. E você vai pedir perdão para ela. Por quê? Porque você pecou quando você nutriu ira, ódio, e falou assim, vai me pagar moeda por moeda. Aí você vai chegar assim e falar, ei, fulano, tu me xingou todinho, não foi? Foi. Pois é, eu quero te pedir perdão. A pessoa, Quero te pedir perdão porque eu desejei a tua morte. Queria que Deus te desse um infarto. Pagasse moeda. Eu estou querendo te pedir perdão porque isso não é coisa de crente. Eu não deveria ter. Me perdoe. Você não fez isso, não? Não fez, não, isso? No mesmo dia que aconteceu? Está guardando a mágoa até agora? E ainda está achando que vai ser salvo pelas obras. E ainda está achando que merece salvação. Bem-vindo ao grupo dos pecadores e dos fracos que precisam de um Salvador. Nós não somos perfeitos, irmãos. O fermento do Evangelho, ele começa a operar dentro da nossa vida dizendo, ei, viva como salvo. Mas entenda que tudo é graça, é mérito do Senhor. Você vai viver dia após dia dizendo assim, Senhor, eu não quero pecar, eu não vou pecar, eu não quero entristecer o teu nome, eu vou viver para Cristo. Mas a gente consegue lutar contra pecados morais, contra pecados escandalosos, mas você não consegue lutar sempre contra a sua mente. E a Bíblia diz que se um homem deseja uma mulher no coração, ele já adulterou com ela. A grande questão é essa, porque eu consigo evitar um adultério físico, mas muitas vezes eu não consigo evitar um adultério na mente. Olhei, achei bonito, desejei. Isso pode ser coisa de 15 segundos, já era, pequei. Por mais santo, meu Deus, eu estou jejuando hoje, está repreendido em nome de Jesus, Senhor, me perdoa. Já foi, pecou, já era. Se for pelas obras, é inferno, condenação. Mas foi 15 segundos, foi só o olho, assim, tá? Pensei, mas eu já repreendi na hora. Pecou, papai. Condenação, inferno. E agora? Agora que alguém precisa morrer para poder te salvar. Não, mas se pedir perdão, não, o salário do pecado é a morte, é só a morte. E agora? Agora Jesus socorre aqui, a cruz. Depois de salvo eu estou falando. Então, se Jesus morreu pelos nossos pecados só passados, primeiro pensamento impuro que você teve depois de crente, precisou socorrer de novo. Jesus, volta aqui, porque não deu. Precisa continuar aqui o processo. Que ainda o negócio está meio difícil. Jesus morreu pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é boa notícia. A boa notícia é você dizer, chegar para a pessoa e falar, ei, condenação, inferno, não tem jeito. Qual é a solução? A solução é Cristo. A solução é Jesus. A solução é você crer nele. E essa fé, ela não é apenas um sinônimo de acreditar. Porque se você for perguntar para muitos ímpios, você crê em Jesus? Ele fala, creio. Aí Tiago vai dizer, os demônios também creem. Creem tanto que estremecem. A fé que salva é uma fé que ela é repercutida em obras.
A fé que Paulo está dizendo ali nas suas cartas, a fé salvífica, é a fé que é demonstrada por meio das obras. Então eu demonstro a minha salvação por meio das obras. Eu luto contra o pecado. Não quer dizer que eu vou vencer sempre, mas eu estou lutando contra ele. Eu não tenho uma vida envolvida naquele lamaçal do pecado. Não. A minha vida é para Cristo. O Espírito Santo habita dentro de mim. Esse é o fermento do Evangelho dentro de você. Segunda coisa, é o fermento do Evangelho na sociedade. Que aí, uma vez que você é salvo, uma vez que o Espírito Santo falou com você, uma vez que você agora é uma nova criatura, e como a gente tem falado, eu falei aqui no dia da ceia, muitas vezes o nosso pensamento é legal, esse pensamento da salvação pela graça. Isso me acompanhou, desde que eu saí do seminário, isso tem me acompanhado. E eu me tornei muito mais crente depois que eu entendi isso do que antes. Quando eu lutava pela minha salvação, eu pecava muito mais do que agora. Agora eu consigo lutar muito mais contra o pecado. Sabe por quê? Porque não é um desejo egoísta. No fundo, aquele crente que acha que ele trabalha pela salvação, ele fala assim, quem está se dando mal não sou eu. Ninguém tem nada a ver com isso. Deixa eu pecar e tomara que eu não tenha um infarto para poder pedir perdão e ir para o céu antes de Jesus voltar, ou antes de eu morrer. Às vezes o cidadão que pensa em salvação por obras é assim, né? Mas o cidadão que entende o que é o verdadeiro evangelho, ele fala, poxa, por que eu vou pecar contra Deus? Se ele já morreu por mim, se ele já me salvou, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou descer da cruz? Eu não já estou crucificado com Cristo, não sou eu mais quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. A vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Por que eu vou pecar? Por que eu vou descer da cruz se por tudo que Jesus já fez, simbologicamente eu estou crucificado com Ele, o Espírito Santo habita dentro de mim, então já morreu o velho homem, nasceu agora uma nova criatura. Esse é o entendimento. Eu não vou mais pecar, porque Jesus já me salvou. Eu tenho uma dívida de gratidão com Ele. Eu nunca vou conseguir pagar o que Ele fez por mim. Então eu tenho que viver em gratidão e devoção e amor por quem Ele é. E quando a gente faz isso, quando a gente entende isso, estou salvo, glória a Deus. É só esperar agora Jesus voltar para buscar a sua igreja? Não. Porque Ele nos colocou em uma condição para um propósito. O jovem ele entra na faculdade e ele se torna médico. Vamos supor que essa profissão, né? Tem várias outras. Vamos colocar. Médico. Glória a Deus, me formei. Agora tá bom. Me formei, aprendi muita coisa na medicina. Estou formado. Glória a Deus. Aleluia. E agora eu vou fazer o quê? Virei médico. Aí o crente ele pensa assim, Jesus me salvou, trabalhou na minha vida, glória a Deus. Você é um crente de banco. Se pintar alguma oportunidade de algum ministério, eu faço alguma coisa? Claro que não, meu irmão. Agora que começa o trabalho. Agora, o evangelho fermentou dentro de você, tornou você uma nova criatura, agora vai fermentar para a sociedade. Agora, a nossa influência agora vai permear outros arraiais. Agora nós vamos alcançar outras pessoas por meio do evangelho, vamos desenvolver a nossa vocação, vamos desenvolver agora esse projeto que Deus realizou em nossas vidas, nos salvou, nos condicionou agora, nos tornou aptos por meio do Espírito Santo a pregar o evangelho de salvação a outras pessoas e continuar o reino do Senhor. Agora, o que nós podemos observar na fermentação do evangelho para a sociedade? Primeira coisa que nós podemos perceber é que o fermento precisa ser aplicado à massa. Não é isso que a mulher fez? Ela pegou lá o fermento e aplicou a 3 medidas de farinha. A gente precisa pegar o evangelho, que isso é a nossa oralidade, como foi falado aqui hoje pela manhã, e a nossa vida. E nós precisamos injetar isso nas massas. Hoje eu tive uma conversa muito profunda com a minha esposa, e a gente conversando sobre a nossa influência na sociedade, sobre as nossas dificuldades, ela falando sobre as dificuldades dela, muitas vezes, timidez, sabe? Que tipo de influência nós temos tido na sociedade? Aí aquela dúvida, será que eu volto para a faculdade? Será que eu não volto? E a gente parou para perceber que esse período em que nós trancamos a nossa matrícula, foi o período que menos efetivos nós fomos no que diz respeito a levar o evangelho para pessoas não crentes. Fui muito efetivo, foi muito bom na questão dos projetos da igreja, desenvolvemos toda a nossa filhinha ali, né, todo esse processo, mas somos pouquíssimos efetivos no que diz respeito à evangelização e à influência na vida de outras pessoas. Eu passei 1 ano na faculdade, onde eu via que era todo dia ali um diálogo, uma conversa, como eu podia influenciar os meus colegas, as pessoas, o evangelho do reino sendo testemunhado. É exatamente isso, o fermentar é pegar o fermento
do evangelho do reino e injetar nas massas. Injetar nas massas somos nós quando saímos daqui, do pote, do fermento, e somos injetados nas massas, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. É aí onde está a diferença. Não é aqui dentro, é lá fora. E é quando a gente começa a entender isso. É quando nós começamos a compreender, eu vou para o meu trabalho hoje e eu vou ser intencional. Eu vou pregar o evangelho, eu vou deixar o evangelho fermentar na vida de fulano, na vida de Beltrano. Vamos ser intencionais. Hoje eu vou fazer diferença. Não saia só pensando no seu pão, no que você vai fazer, nas fichas que tem que catalogar, em serviços práticos. Pense prioritariamente na sua visão de reino, a sua missão aqui na terra. Deus não te colocou aqui para catalogar fichas. Deus não te colocou aqui para gerenciar pessoas, para aumentar o lucro de uma determinada empresa. Isso é muito pouco. Deus te colocou aqui para ganhar vidas, para salvar vidas, para regenerar pessoas através do Espírito Santo de Deus. Foi isso que Ele fez. É isso que Ele faz com a igreja. Então você sai de casa na segunda-feira com esse pensamento: eu vou ser luz, eu vou ser sal, eu vou ser fermento injetado na sociedade, na vida dos meus colegas, na vida dos meus familiares, na vida dos meus vizinhos. Amém? Aquilo que o Senhor fez em você, Ele quer fazer na vida de outras pessoas. Tirar esse pensamento egoísta, muitas vezes, que permeia o nosso ser, que permeia a nossa mentalidade de crente, né? Aquela ideia de que, glória a Deus que eu sou salvo, vou esperar Jesus voltar, né? E pronto, a minha vida se resume a isso. Isso é muito pouco. Não é isso que Deus projetou para você. Olha, meu irmão, Deus tem um plano para a sua vida. Qual é o plano para a sua vida? Aceitar Jesus e esperar Ele voltar, e glória a Deus por isso. É muito pouco. O Senhor quer que nós tenhamos uma mente de crescimento, visão no reino, é ganhar pessoas para Jesus, é o fermento sendo colocado na sociedade, injetado na sociedade, na massa, e poder ver a repercussão disso. Lá no Portal Luterano tem uma frase que diz o seguinte sobre esse texto: porque o fermento guardado na gaveta, ou o fermento que não sai da prateleira do supermercado, poderá ter todas as qualidades de que precisa para fazer crescer a massa do pão. Mas que adianta isso se não vai sendo misturado à massa, se não vai sendo escondido em 3 medidas de farinha? Fermento não usado se estraga, ele começa a cheirar mal, ele perde a força de fermentar, de fazer crescer a massa do pão. A finalidade única do fermento é ser misturado à farinha, para que a farinha, por sua vez, se transforme em fermento. Precisamos nos infiltrar nas massas e fazer diferença. A segunda coisa é que o fermento é vivo, é crescente, é atuante. Perceba que, como nas demais parábolas desse capítulo, o reino de Deus, ele é atuante, né? É como um grão de mostarda, é como uma semente que cai à beira do caminho, outro que cai em boa terra. É como alguém que vai passando e descobre que tem ali um tesouro de grande valor em um terreno, ele vai, vende tudo e compra. Você percebe a mobilidade, a movimentação. O reino de Deus é vivo, o reino de Deus é crescente, o reino de Deus é atuante. E a gente dizer que vive o reino de Deus e se limita a participar dos cultos da igreja no domingo à noite, não, porque eu sou um crente fora da média, eu vou no culto da terça na oração também. Olha, isso já é uma grande vantagem, porque tem crente que só vai no domingo, eu já vou na terça da oração, glória a Deus por isso. É muito pouco. É muito pouco. Você achar que está muito legal porque vem no domingo para a igreja. Glória a Deus, tem gente que nem isso faz. Mas isso não é ter visão no reino. Não, mas pastor, além de do domingo e na terça, eu dou meu dízimo. É muito pouco. Mas além de ir no domingo e na terça e dar o dízimo, eu também vou nas vigílias. É muito pouco. Mas além de fazer tudo isso, eu tenho cargos na igreja. Eu dou aula, na EBD, eu faço parte do louvor, né? Eu dirijo lá os cultos. Eu vou falar de mim, eu prego, eu sou pastor. Tem uma cena do filme, Você Acredita? O rapaz está lá puxando a cruz, né? Aquele andarilho lá. Aí o pastor olha bonito, acha bonito aquele negócio, aí ele para o carro. Aí o homem pergunta assim para ele: você acredita na cruz? Aí o pastor olha assim e fala: eu sou pastor. Aí ele diz assim: não foi isso que eu perguntei. Ou seja, o que ele está dizendo estou perguntando se você crê, o seu cargo não me diz isso. Não é o seu cargo que vai me dizer se você crê. Não é se você
se você vem no culto de oração ou no culto de domingo que vai me dizer se você crê. É a maneira como nós vivemos o Evangelho. É a maneira como os seus colegas de trabalho vão dizer de você. É o que a sua família fala de você. Ah, mas é tão difícil evangelizar parente. Aí eu mudei meu conceito acerca disso. Que até pouco tempo atrás, eu falei, não, mas evangelizar parente é difícil demais. É difícil demais porque eles nos conhecem, né? Aí lá no meio deles a gente não consegue disfarçar tão bem quanto a gente disfarça no domingo à noite. Na hora da comunhão, do culto, do louvor. Irmão, como você está lindo, glória a Deus, maravilha. Aí eu venho bonitinho, entrego meu dízimo, todo mundo vê, aquele negócio todo. Mas quem te conhece lá na tua casa, no teu dia a dia, quando alguém pisa no teu calo e xinga tudo quanto é nome, e pode até não xingar, né? Não, porque eu não posso falar palavrão. Mas, trocando as palavras, a ação é a mesma. É lá que a gente vai estar fazendo diferença. Na faculdade, na escola, no trabalho, no dia a dia. Mas o fermento nós podemos observar que é crescente, que é atuante, que ele faz diferença, que ele se espalha. É isso que a palavra do Senhor quer fazer na nossa vida, é isso que Deus quer fazer na sua vida. Isso é ter visão no reino, é nós termos um entendimento da dinâmica do Evangelho, que nós não podemos ficar aqui reclusos a quatro paredes, irmãos. O dízimo na antiga aliança, ele tinha uma função. Qual era a função do dízimo na antiga aliança? Sustentar os levitas, porque os levitas não tinham terra, a tribo de Levi não recebeu terra, eles iam viver dos dízimos que eram entregues. Então tinha que sustentar os levitas, sustentar o sacerdote e o templo. O templo. Amém? Na nova aliança, Jesus falou para a mulher samaritana, eis que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não se limita ao templo em Jerusalém, nem ao monte em Samaria. O reino de Deus agora vai ser em todo lugar. A adoração não se limita a lugar específico. Aí Jesus chega na grande comissão e fala, ide e fazei discípulos de todas as nações. Sabe o que eu quero dizer para você? Que se cada um de nós aqui formos fiéis nos dízimos, dando 10%, nós não conseguiremos desenvolver a missão que o Senhor deu ali aos 12 discípulos. Em Israel, os 10% de cada um, legal, tranquilo, dava para manter os levitas, dava para manter o sacerdote, dava para manter o templo. Muitas vezes a gente acha que o dízimo aqui é só para a pré-venda do pastor, para pagar aqui as luzes, né? Comprar uma coisa ou outra que precisa, glória a Deus. Que visão míope, que visão medíocre, que visão pequena, e está muito relacionada ainda ao pensamento veterotestamentário. Irmãos, o Evangelho é dinâmico, é progressivo, a palavra de Deus é progressiva. E a gente precisa pensar agora na expansão do reino para o mundo inteiro. Quantos missionários nós temos aqui no campo, me diga? Quantos missionários a gente tem? Aqui numa tribo indígena, aqui pertinho, que não gasta muito. Que nem precisa converter para o dólar, que está caro, né? Mandar para uma outra nação um missionário, hoje estaria bem mais caro. Quantos missionários nós temos? Quantos missionários nós temos enviado para alguma congregação aqui no interior? Quantos projetos sociais nós já estamos desenvolvendo? Como é que nós vamos cumprir a grande comissão se a mentalidade de muita gente ainda é tão medíocre? Nessa mentalidade, eu estou pensando no meu pão de cada dia aqui e reino de Deus, deixa para lá. Como é que nós vamos fermentar o evangelho do reino de Deus na sociedade se muitas vezes o nosso pensamento está se limitando a esse espaço aqui? Está limitado a esse templo, né? Esse prédio que nós vamos construir para a honra e glória do Senhor, para que muitas pessoas estejam aqui sentadas. Mas essa não é a visão principal, gente. O nosso pensamento é vamos alcançar o mundo. Não é só a Igreja Batista Nacional Missionária. Tem muitas outras que estão com esse mesmo propósito, com essa mesma visão de alcançar o mundo. Agora nós precisamos pensar, qual é a minha parcela de contribuição nisso? É isso que a gente precisa pensar. Aí você vai ver, poxa, 10% é muito pouco. Olha só que visão. E é isso que a gente precisa entender. O que é ter visão no reino? O que é o evangelho sendo fermentado? O que é o poder de Deus sendo crescente? O que é as coisas, o reino de Deus impactando a vida das pessoas? É exatamente isso. É nós deixando de pensar em nós mesmos, pensando em Deus, glorificando ao Senhor, exaltando a Ele e cumprindo a missão que Ele nos estabeleceu. Cumprindo a missão que Ele nos deu. O fermento é crescente. O evangelho do reino de Deus. Então, irmãos, a gente tem muita coisa para fazer.
Quando a gente tem essa mentalidade, quando a gente tem esse pensamento, quando a gente tem esse foco, essa visão no reino. Aí Paulo vai dizer o que corrobora esse pensamento. As igrejas na Macedônia, eles imploraram, não nos deixe ficar de fora da assistência aos santos. Paulo estava recolhendo ofertas para mandar para os irmãos da Judéia. E ele diz assim, porque os irmãos da Macedônia, da sua pobreza, abundaram em riqueza de generosidade. Eles falaram, não nos deixe ficar fora. Sabe o que é? É você ver pessoas que não têm condições chegar e poder contribuir pela causa. Visão no reino. Visão no reino. Não estou pensando no que eu vou receber em troca. Estou pensando no que eu vou receber depois. Isso muitas vezes está ligado ao pensamento de salvação que a gente tem. Não, eu vivo, eu jejuo, eu oro e tudo, porque o que eu estou pensando em troca? Na salvação. Abandone esse pensamento medíocre e pequeno. O Senhor já me salvou, Ele já me alcançou, eu vou viver porque eu amo a Deus. Eu vou viver em santidade porque eu amo o Senhor. Eu vou pregar o Evangelho porque eu quero que mais pessoas conheçam esse amor. Eu vivo em gratidão ao que Ele já fez por mim. Nós abandonamos um pensamento egoísta de tudo é troca. Isso é um pensamento capitalista, isso é um pensamento desse mundo. A gente precisa ampliar um pouco a nossa visão e refletir no que Deus tem para nós no aspecto espiritual, no aspecto salvífico e o que Ele tem para as outras pessoas através da minha e da sua vida. E a terceira coisa, já para finalizar, é que o poder de Deus, o Evangelho, o fermento do Evangelho, ainda que pouco em comparação com a quantidade da massa, o fermento faz toda a diferença. O fermento faz toda a diferença. Tem uma frase do Portal Luterano que ele diz o seguinte, que eu achei muito interessante, que ele fala. Ele diz o seguinte, você já notou o desprezo que emana das palavras que Pilatos mandou colocar ao cabeçalho da cruz de Jesus? Jesus Nazareno, rei dos judeus. Este reino de Deus, Pilatos o tinha reduzido a um homem morto, desprezado e ludibriado pelos poderosos do mundo. E Jesus, durante todo o tempo em que ia pregando e agindo, nada fez para se engrandecer, para concorrer com os reinos poderosos dessa terra. Ele ia de casa em casa, de aldeia em aldeia, e escondeu o evangelho na massa, isto é, misturou pela pregação, pela convivência, sem alarde, sem publicidade, sem nenhuma aparência impressionante. Talvez os discípulos tivessem imaginado uma loucura as palavras de Jesus que diziam, ide a todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Portal Luterano prossegue. Que era esse grupinho de pescadores, de gentinha pequena e inculta, em comparação com a imensidade do mundo, em comparação com o poder das grandes religiões da época, em comparação com o reino dos Césares de Roma, com as riquezas do mundo? 3 medidas de farinha, o equivalente a 36 quilos, para um pouco de fermento talvez fosse muito em proporção, mas a mistura é que iria fazer toda a diferença. Aí a pergunta que eu faço é, quanto nós estamos dispostos a nos doar para fazer diferença na sociedade? Ah, mas nós somos pequenos. Ah, mas talvez o nosso raio de influência não é muito grande. A gente pode fazer muito mais do que a gente tem feito. Basta a gente virar a chavinha e começar a colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Tirar essa mentalidade de comodismo, essa mentalidade pequena, de simplesmente ficar aqui dentro dessas 4 paredes esperando a volta de Cristo. Nós esperamos a volta de Cristo trabalhando, pregando, vivendo o Evangelho. A igreja, irmãos, a igreja primitiva, eles esperavam Jesus para aqueles dias. E sabe o que eles faziam? Pregavam o Evangelho. Vamos testemunhar, vamos pregar a palavra, vamos levar. Paulo também tinha essa esperança. Nós, os que estivermos vivos, é o que ele diz aos irmãos ali, aos Tessalonicenses, nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com eles nos ares, aqueles que haviam morrido primeiro. E Paulo pregou o Evangelho. Aí tinha uma ideia circulante lá de que não havia ressurreição dos mortos, ou seja, que aqueles que estavam morrendo e Jesus não tinha voltado, eles não iriam para o céu. Aí Paulo fala, será que foi por meras razões humanas que eu lutei com feras em Éfeso? Será que tudo isso, eu estou correndo o risco de morrer e Jesus não voltar e eu ficar? É claro que não, isso é um pensamento muito medíocre. Jesus está às portas, Ele vem buscar o seu povo e é isso que nos motiva a pregar o Evangelho. Isso que nos motiva a levar essa mensagem a outras pessoas que ainda não o conhecem. Nós precisamos compreender o que Jesus fez por nós, a missão que Ele outorgou à igreja e termos essa visão no reino. O reino do Senhor que já foi estabelecido aqui na terra. Amém? Estamos entendidos? Estamos entendidos? Pode ser um pouco confrontador. Mais uma vez eu vou falar as palavras do pastor Leandro Vieira.
Se você não concordar com tudo, pelo menos pondere o que eu estou falando. Eu fiz até uma música da frase que ele disse, eu esqueci, não sei se foi de A.W. Tozer, né? Nós somos profetas, não diplomatas. Nossa mensagem não é um acordo, é um ultimato. Nós somos profetas, não diplomatas. Nossa mensagem não é um acordo, é um ultimato. Então é muito fácil chegar aqui e trazer mensagens que de repente pudesse dar uma massageada no seu ego. Mas ultimamente, eu não sei por quanto tempo isso ainda vai durar, mas segure-se na cadeira. Aguente mais um pouco. O Espírito Santo está trabalhando em você, está trabalhando em mim. A gente vai sair do comodismo. Amém? Vamos ficar em pé.